programa malicioso que tem como finalidade registrar e armazenar tudo o que é digitado pelo usuário. Quase sempre a fim de capturar, por exemplo, senhas de acesso ou números de cartões de crédito. As informações apresentadas descrevem o programa denominado letra A, worm, letra B, vírus, letra C, keylogger, letra D, rootkit e a letra E, cavalo de Troia. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta de acordo com o enunciado da questão? Então vamos passo a passo aqui. Primeiro, é importante perceber o significado de cada um desses itens. Então vamos discutir primeiro o que significa o worm. O worm significa verme e é um tipo de programa malicioso que se replica através das redes de computadores, criando cópias do seu código de computador em computador através das redes, com o principal objetivo de deixar a rede lenta e também deixar os computadores dessa rede muito lentos. Então a principal finalidade de um worm, de um verme, é se propagar muito através das redes, se ocupando de falhas, de vulnerabilidades do sistema. Esse é o principal objetivo de um worm, que nós chamamos de verme. Já a letra B, vírus, significa um tipo de programa malicioso que cria cópias do seu código e se torna parte de outros programas ou arquivos. Um vírus de computador, para funcionar, precisa de um hospedeiro. Quer dizer, eu tenho um computador e ali dentro, de repente, eu tenho um arquivo e esse arquivo está infectado com um vírus de computador. O vírus, então, precisa desse arquivo hospedeiro para funcionar. Se eu abrir esse arquivo hospedeiro, se eu executar esse arquivo hospedeiro, automaticamente eu também estou executando o vírus de computador. E aí os vírus podem fazer várias ações, como, por exemplo, deletar arquivos do computador, pode alterar configurações do sistema, como configurações de inicialização, podem corromper arquivos, o que impede que eu abra aqueles arquivos no futuro. Esses são os vírus de computador, então, programas que precisam de um hospedeiro para funcionar, e eles só vão funcionar quando o usuário executa aquele programa ou aquele arquivo hospedeiro onde dentro está o vírus de computador. Ali na letra C, aparece o termo keylogger. Keylogger se refere a um tipo de spyware, um tipo de programa espião que monitora as atividades do sistema, mas observa de que maneira o keylogger faz isso. O keylogger anota num arquivo de texto tudo o que o usuário digita no teclado físico do computador. Tudo que eu digitar aqui no meu teclado físico, o keylogger anota isso dentro de um arquivo de texto. E aí, de tempos em tempos, quem instalou esse keylogger vai lá e lê esse arquivo de texto com tudo que eu digitei no meu teclado nos últimos dias. E com isso ele pode descobrir nomes de usuário e senha que eu tenha digitado no meu teclado físico. Ele pode descobrir o que eu digitei nas minhas redes sociais, o que eu digitei no meu e-mail, porque o keylogger anota tudo que eu digito no teclado físico num arquivo de texto. Aí o invasor, que tem agora acesso a esse arquivo de texto, lê esse arquivo de texto e sabe tudo que eu digitei no meu teclado. Esse é o keylogger. Se a gente pegar aqui já a questão, aproveitando o gancho do keylogger, a questão dizia programa malicioso, mal intencionado, que tem por finalidade registrar e armazenar tudo que é digitado pelo usuário, tudo que é digitado pelo usuário. E ainda diz, quase sempre a fim de capturar, por exemplo, senhas de acesso ou números de cartão de crédito. Aí ele pergunta, as informações apresentadas descrevem o programa denominado, como ele disse que tem por finalidade registrar tudo que é digitado pelo usuário, a resposta só pode ser a letra C de Canadá, o keylogger, que eu acabei de indicar, que anota tudo que o usuário digita no teclado do computador num arquivo de texto, espionando então assim as atividades do usuário. Temos também aqui o termo rootkit. Rootkit se refere a um conjunto de programas que permite, assegura e mantém a presença de um invasor num computador comprometido. Um invasor, quando invade um computador, pode instalar um conjunto de programas chamado rootkit. Isso faz com que ele mantenha a sua invasão sem ser percebido pelos programas de proteção. Esse é o rootkit. E a letra E descreveu o cavalo de Troia. Cavalo de Troia é um tipo de programa malicioso que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, como, por exemplo, um cartão para você. Aí o usuário executa achando que era um cartão para você, achando que era um presente, algo bem intencionado, e quando ele executa esse cavalo de Troia, normalmente abre as portas do computador do usuário para uma invasão de um hacker, de um cracker ou para a instalação de outros programas maliciosos.
Portanto, cavalo de Troia é um tipo de programa malicioso que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas que tem como função, quando executado, abrir as portas do computador para um tipo de invasão. Esse é o cavalo de Troia. Bem, pessoal, de acordo com o enunciado, então, quando ele disse registrar tudo que é digitado, a resposta de fato é o keylogger da nossa letra C de Canadá. Perfeita e ótima questão para quem estuda a segurança da informação.